Olá, preciosa, olá, precioso. Vamos para mais um momento de mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. Hoje eu quero falar sobre o dia mau. E eu sei o que é passar pelo dia mau. E eu quero falar sobre Jó e outras passagens aqui, outra palavra, baseado na história de Jó, sobre o dia mau. O dia mau chega para todos nós um dia. E nós devemos estar preparados, revestidos, que um dia ele chega. Essa é a realidade, essa é a verdade. O dia mau ele chega, mas nós somos protegidos e fortalecidos no Senhor. É preciso uma busca constante do Senhor todos os dias. É preciso nós estarmos queimando a lenha todos os dias, acendendo esse fogo em nós. Cada dia nós temos um fogo para acender. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre o dia mau. Que nós precisamos estar preparados para não afundarmos em depressão. Todos nós estamos sujeitos a ter depressão, tanto cristão como não cristão, aqueles que vivem as coisas espirituais, os que não vivem, estamos sujeitos à depressão. Mas há uma diferença de nós nos entregarmos a ela, e nós decidirmos estar fortalecido, buscando no Senhor. Aí Ele nos guarda, nos dá a vitória, porque nós temos um corpo de carne, nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós temos um corpo, alma e espírito. E tudo isso vem de Deus. Só que precisamos dele, dependemos dele. Então vamos ler lá em Jó 1, a partir do versículo 8 e 12. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura não cercaste tu de bens e ele a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-las em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Aqui nós vemos que o diabo ele arma um plano, uma estratégia para poder tocar em Jó. A prosperidade de Jó estava incomodando Satanás. O Senhor permitiu Jó ser tocado nos seus bens, primeiramente nos seus bens. Ele foi tocado com a permissão de Deus, mas o Senhor já conhecia o coração de Jó. Satanás viu toda a prosperidade que Jó tinha e foi lá procurar uma maneira que dizer para Deus, ele só é fiel ao Senhor porque ele é rico, o Senhor prosperou ele, por isso que ele é fiel a Deus. Então o Senhor permitiu e Jó foi colocado à prova. E depois disso começaram a vir as notícias ruins, né? As perdas dos bens, a morte dos filhos, foi uma notícia bombástica uma atrás da outra. Como é difícil receber notícias ruins. Eu sei porque eu já recebi, já vivi momentos difíceis. Não é fácil. Nós vivemos cercados, nós conseguimos, né? A gente começa a viver situações e o que o próprio Deus vai dando discernimento. Houve um momento na minha vida que eu estava dentro da minha casa e eu senti, sabe, uma opressão, aquela situação difícil. E Deus me deu o discernimento que eu estava cercada de demônios lá fora, fora da minha casa, querendo ir contra a minha vida. E Ele nos fortalece. Ele nos fortalece, mas se nós formos fiel a Ele. E eu passei por um período de depressão. Eu tinha consciência que eu estava deprimida. Só que eu não dependi de medicações para reagir. Foi difícil.
E era impressionante, quando eu estava passando por um momento difícil, vinha outra notícia, vinha outra situação. E eu olhava para os meus filhos ainda criança. E quando a gente é mãe, como fortalece a gente? Porque a gente olha para os filhos, meu Deus. Assim, eu preciso cuidar dos meus filhos. Eu preciso ter estrutura. Eu preciso ter estrutura para cuidar dos meus filhos, meus pais. No caso, meu pai ainda era vivo. Tem pouco tempo que ele faleceu, vai fazer 1 ano. Ainda tá recente, doloroso. E foi vindo tanta notícia que eu tive que suportar. Então eu fui também posta à prova. E Satanás, ele tentou de novo contra a vida de Jó. Lá no capítulo 2, ele tentou de novo. Aí agora ele veio contra a saúde dele. Vamos ler? Está lá em Jó 2, capítulo 3. Jó 2, perdão. Jó 2, a partir do versículo 7. Não, é do versículo 3 mesmo. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então aqui foi outra tentativa. Mais uma vez, ele tentou ir contra Jó e dessa vez contra a saúde. Ele viu que tomando os bens não resolveu. Jó continuou fiel a Deus. E o Senhor pediu para não tocar na vida dele, né? Ele não foi morto, mas ele passou momentos muito difíceis, né? Ele foi cometido de uma lepra que coçava, que sangrava, que ele não tinha descanso, que ele não tinha sossego. Aí depois, mais pra frente, né, teve aí seus amigos que também falaram coisas ali contra ele. Aparentemente parecia que foram para ajudar, né, mas não era aquilo. E nós vemos aqui na passagem também do apóstolo Paulo, vamos ler lá, que está lá em Filipenses 4, 12 e 13. Isso foi o que Jó viveu. E ele permaneceu fiel a Deus. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que todos os momentos difíceis, seja de fartura, seja momentos de pobreza, que ele passou por falta de alguma coisa, de necessidade, ele está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele está falando aqui, eu sei passar fartura e sei passar por falta. E ele manteve-se fiel no Senhor. Porque manter-nos fiel no Senhor quando tem tudo é fácil. E olhe lá, porque tem pessoas também que abandonam o Senhor tendo as coisas. E tem pessoas que abandonam o Senhor por não ter. Cada caso é um caso, né? Que tem pessoas que acham que Deus não está olhando por ela, por estar passando por momentos difíceis, assim, para que eu vou buscar Deus? Deus não está me dando nada. Aí outras, por estar na fartura, acham que não precisa de Deus porque já tem. Então aqui, baseia também na história de Jó. Ele passou por um momento difícil. Ele tinha abundância, de repente ele não tinha mais nada, nem a saúde. E ele se manteve no Senhor. Porque nem sempre nós vamos entender a maneira que Deus trabalha conosco. Tem situações que ele revela, ele fala, ó, tô tratando com você nisso, é por causa disso. Ele fala, mas nem todas as pessoas ele chega a falar isso.
Tem coisa que nós enfrentamos que nós não entendemos. Tem coisa que eu passo, que eu passei, tem coisa que eu não entendo até hoje. Eu entendo assim, que Deus está me moldando. Isso é claro, não tem como. Mas eu tô falando assim, os porquês, as perguntas que nós fazemos para Deus, nem tudo nós conseguimos ter a resposta. Mas aquilo que Ele quiser responder, na hora certa Ele vai responder. Porque Deus é assim. Ele fica em silêncio, Ele trabalha por nós. Na hora certa Ele nos dá a resposta, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer, né, do jeito que nós queremos. E é isso. E tem outra passagem também lá em 2 Reis 6, 14 e 17. 2 Reis 6, 14 ao 17, que diz assim. E aqui fala da passagem de Eliseu. Que ali o rei da Síria foi contra o rei de Israel. E o rei da Síria, o que ele falava, o profeta sabia. Então ele orientava ao profeta de Israel, ao rei de Israel. E isso o rei não se agradou e pediu-lhe para que fosse ao encontro do profeta Eliseu e trazê-lo até ele. Olha só. 2 Reis 6,14, a partir do verso 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos, carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Então o profeta Eliseu estava ali, né, falando ali para o servo que mais poderoso era o Senhor que estava com eles, o exército celestial que estava com eles. Só que o moço não enxergava, então Eliseu pediu para que ele enxergasse o que ele estava enxergando. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que maravilha! O exército do Senhor estava guardando Eliseu e seu servo. E Eliseu orou para que abrisse os olhos. Como precisamos do efatá de Deus em nossas vidas. Como precisamos do abrir dos olhos do Senhor em nossas vidas para que nós possamos enxergar. Que nesse dia o Senhor abra nossos olhos nas áreas que nós não estamos enxergando. Um dia eu tinha uma cegueira espiritual que eu não enxergava. Eu estou aqui com esse óculos, minhas vistas não andam muito legal. Não gosto de usar óculos, na verdade, mas pela necessidade, não tem como, né? Mas aqui eu tô falando de uma cegueira espiritual. Um dia eu vivi uma cegueira espiritual e eu passei ali por uns momentos bem difíceis antes de vir para Jesus. Me se encontrava, eu estava num quadro de depressão, né? Não era aquela depressão que eu estava assim, como se diz, profunda, mas eu entendi que eu estava passando por um período de depressão, né? Eu estava ali no período após parto, tinha pouco tempo que meu filho tinha nascido, que eu vim para os caminhos do Senhor Jesus, quando meu filho estava com 3 meses de nascido. E no período que eu estava ali de recuperação, eu passei por uma experiência, né? E não foi de imediato que eu fui para Jesus, no início, né? Mas quando Deus começou o meu tratamento ali, e agora, graças a Deus, eu estou em Jesus. Passei por momentos muito difíceis, mas Ele me fortaleceu. Ele nos fortalece, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E essa mensagem que eu quero deixar para você: o dia mau existe. Essa é a verdade para todos nós. Não tem como. Um dia ele chega para todos nós. Mas precisamos da estrutura da palavra, precisamos do enchimento, do se encher do Espírito Santo, de permanecer na presença de Deus, para Ele nos guardar, nos fortalecer e não deixarmos cair numa situação de depressão que nos afunda, que dá prazer para o maligno, mas mantermos nossa fidelidade em Deus. Independente se estamos vivendo fartura ou vivendo falta das coisas, né? Que primeiramente a presença dele em nossas vidas, em nossos lares, nos ajudando no levantar, no deitar, no andar, em todos os momentos.
Então, é essa palavra que eu deixo para abençoar a sua vida. Se prepare para os momentos difíceis e também seja grato pelos momentos alegres, mas também gratos pela maldade de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui eu coloco essas vidas diante do Senhor. Eu coloco essas famílias diante do Senhor. Essas mulheres, esses homens que possam ouvir esse vídeo, Pai querido. Eu coloco diante do Senhor as suas vidas. Que o Senhor esteja protegendo e fortalecendo estes momentos difíceis que eles estão enfrentando ou possam enfrentar. Que o Senhor esteja abençoando, abrindo o entendimento, abrindo os olhos espirituais. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja falando sobre sua mente, sobre seu coração. E continue guardando esses lares, Pai, essa família, Pai, livrando de divórcio, livrando desse sofrimento, Pai querido, que atinge a família, que tem acontecido tantas vezes, Pai. É o que eu te peço e te apresento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus te abençoe.